Olá, talvez você esteja cometendo o mesmo erro que muitas pessoas cometem quando começam uma dieta, que é trocar o açúcar por certos adoçantes. E isso pode fazer com que você ganhe muito mais peso do que se estivesse continuando a consumir açúcar. E eu vou te explicar o que acontece. O raciocínio lógico que a maioria das pessoas tem ao retirar o açúcar é já introduzir o adoçante. Mas eu vou te mostrar que isso nem sempre é tão simples e que se você fizer a escolha errada, você pode inclusive ganhar muito mais peso do que se tivesse continuado a consumir o açúcar. Alguns adoçantes são extremamente recomendados para o uso em dietas, outros nem tanto, e eu vou te explicar o porquê. Os mais frequentes adoçantes recomendados e propagados na mídia, de longe não são os mais saudáveis, e eu vou começar a te explicar algumas coisinhas a respeito dele. Primeiro deles, adoçantes à base de ciclamato e sacarina. São péssimas escolhas no caso de você fazer uma dieta. Além dele não te ajudar no processo dietético, eles são extremamente tóxicos para o seu corpo. A sacarina e o ciclamato têm potencial neurotóxico importante e a longo prazo existem inclusive estudos já relacionando com tumores cerebrais. Então, péssima opção. Outro adoçante muito comum de uso no dia a dia é a sucralose. A sucralose ela está presente em inúmeros biscoitos diet, light, sucos de caixinha, refrigerantes e de longe tem sido o adoçante mais propagado pela indústria alimentícia. Uma grande questão é um trabalho que agora recentemente foi divulgado mostrando que o uso de sucralose foi associado com um aumento expressivo de gordura corporal. E existe uma explicação do porquê. A sucralose aumenta a absorção de glicose pelas células adiposas, pelas células de gordura, e essa entrada da glicose dentro da célula gordurosa estimula alguns genes que são genes relacionados com a obesidade. E a produção de gordura ela é exacerbada. Então, se você está fazendo dieta usando o adoçante à base de sucralose, não tenha dúvida, você vai ganhar mais gordura. Basta observar os seus resultados ao longo desses últimos anos. Será que você realmente conseguiu um bom resultado em redução de gordura? Provavelmente não. Então, sucralose, fora. Outro adoçante bem disponível e bem propagado é o xilitol. O xilitol é uma excelente opção dietética. Em baixas concentrações, ele é extremamente favorável, tem um efeito probiótico, então ele vai melhorar as bactérias boas do seu intestino, favorecendo o processo digestório do dia a dia. Lembrando-se que em pequenas quantidades. E o xilitol é uma ótima opção para aquelas pessoas que gostam do paladar de açúcar. Ela tem um sabor muito aproximado do açúcar, sem, ao tanto, ter o mesmo reflexo que o açúcar provoca no seu corpo. Mas lembre-se que ela tem uma certa quantidade de calorias, então o uso em excesso pode ser uma má opção para o dia a dia. Uma opção que a gente propaga com mais frequência no consultório é o adoçante à base de estévia. A estévia é uma planta totalmente natural, esse adoçante, e que pode ser usado com grande segurança. Não tem efeitos tóxicos relatados em trabalhos científicos, então seria uma opção extremamente interessante para você. E um outro extremo com relação à substituição do processo do açúcar da sua dieta e com isso facilitação do seu processo de emagrecimento seria o açúcar de coco. O açúcar de coco ele tem um índice glicêmico muito baixo, lembrando-se que índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato vira açúcar dentro do nosso corpo. Então, comparando com o açúcar convencional, ele tem um índice glicêmico bastante reduzido. Tem a mesma carga calórica do que o açúcar comum, mas o índice glicêmico muito menor. Então, se você quer emagrecer, seria interessante realmente você optar pelas opções em adoçantes mais naturais, como a estévia ou o xilitol ou até o eritritol. Seriam boas opções. Se a sua preocupação é saúde, mas não necessariamente perder peso, o açúcar de coco é uma boa alternativa. Quando se conversa a respeito de emagrecimento, muitas informações conflitantes têm vindo à tona para a maioria das pessoas. Então é importante que você tenha um pouco de bom senso na hora de definir as suas estratégias. Procure um bom profissional, seu médico, seu nutricionista, que entenda bem sobre o assunto emagrecimento e defina um plano de ação bem estável. Nem sempre a informação que chega
chega via indústria alimentícia é a mais correta para você. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre emagrecimento, dieta saudável, se inscreva em nosso canal, marque o sininho e receba as últimas notificações dos vídeos que estão por vir. E um grande abraço e até a próxima!